Deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo! Como é que a gente substitui o Gerson, cara, com 25 milhões? Você acha possível? Aí, diga lá, 25 milhões mínimo por Gerson. Eu acho que é um valor que não vai fazer diferença no Flamengo, né, quando você bota na balança de perder o seu melhor jogador, tá? 25 milhões, se a gente pensar que a gente tá para ter uma venda do Wesley por 22, né, no mínimo 22, eu acho 25 pouco pro Gerson, independente da idade, né? Eu tô falando o que o Flamengo pensa, tá? Mas se vier uma proposta muito maior e se o jogador aceitar, não tem para onde correr. Se a gente for começar a falar numa conversa aí de 30 milhões de euros e o jogador quiser aceitar, eu acho que o Gerson está bem engajado no Flamengo. Eu acho que é o melhor momento dele, é um momento até melhor do que 2019 no sentido de ter mais espaço, né? É um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, então, no mínimo top 3. Só não é mais porque o Flamengo não conquistou as principais competições, mas está titular da seleção brasileira. Hoje é titular da seleção brasileira. Então, assim, eu só acho que ele ir para a Europa, a tendência é ele não começar jogando. Acho que o time do Liverpool tem muitos jogadores mais adaptados e até tecnicamente melhores no setor de meio de campo. Isso não quer dizer que o Gerson não possa, né? Estou fazendo aqui uma análise, mas eu particularmente, se eu sou o Gerson, não sairia. E existe uma corrente dizendo o seguinte: o Gerson, hoje na verdade, o Júlio apareceu aí na tarde e disse que o salário do Gerson é na casa de 1,50 milhão. Ou seja, o Gerson ganha menos do que o Michael. E ganha menos do que o Alan. Tá? Então, existe uma corrente do Flamengo. O Flamengo quer estender o contrato com ele, mas ele também quer um aumento. Ele quer um novo contrato. Tá? E aí eu não sei até onde isso, de repente, é uma forçação para ter uma renovação. Não sei. A gente sabe como é que tudo funciona nesse mundo dos negócios. Aí falam-se também em dobrar o salário dele, ganhar 2 milhões. E aí hoje o Arthur falou uma coisa que eu concordo. O Gerson, ele não tem futebol para ganhar 2 milhões. Talvez aumentar um pouco, acho que seria justo. Mas ele não tem futebol para ganhar 2 milhões. Por quê? Não é que ele não jogue nada. A característica dele é de um jogador que não decide jogos. Ele é um cara que ele estrutura o time. Ele é um cara que ajeita o time. Ele é um cara que prepara jogadas. Ele não é um cara decisivo. E normalmente quando você paga 2 milhões é por protagonista. Por caras que decidem os jogos. Acho que o Gerson ele pode se tornar um dos melhores jogadores do Brasil, mas com outra característica, com uma característica mais regular, né? Vou dar um exemplo aqui, o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro tinha mais ou menos essa característica. Só que o Everton Ribeiro ele era mais agudo no sentido de assistências, né? Do que o Gerson. Então, assim, eu acho que o Gerson precisa de uma valorização, acho que é importante, até por ele ser capitão do time, mas muito longe dos 2 milhões. E torcer para que ele não vá para o Liverpool. Agora, se pintar uma proposta, Rafa, é ir para o mercado e tentar trazer um jogador com esse perfil. Um jogador mais sólido, né? Ou não, ou traz um jogador mais decisivo, um puta meio de campo decisivo, o caramba 4, gasta um dinheiro, vai ter que ir no mercado. Aí, para ir para o mercado, você sabe por enquanto como é que é essa diretoria, né? É a cabeça do gosto do Braz, apesar de não estar ano que vem, mas vai aparecer um outro louco que, eu gosto do Alcaraz, eu vi o Alcaraz jogando contra a gente e vamos trazer o Alcaraz, é isso. Usar o scout, entendeu? Usar o scout é um valor interessante, mas o que me incomoda, Bigode, aí eu ouvi você falando. Opa. O Alan ganha 1 milhão, tá? Então ele ganha quase que empatado com o Gerson, tá? Vai lá, Rafa. O problema é que tá tudo muito inflacionado, né, cara? Quando você vê que o Alan ganha 1 milhão, apesar de que o Alan não foi contratado para jogar o que ele joga no Flamengo, né? E no caso do Michael especificamente, pesa uma questão. O Flamengo não precisou dispor de uma grande quantidade de dinheiro para trazer o Michael.
Por outro lado, o Gerson foi uma contratação caríssima. Mas aí eu vou dar minha opinião também, o Bigode já falou. É lógico que em algum momento jogar no Liverpool pode ser interessante para a carreira do jogador, jogar no futebol inglês. Eu concordo com isso tudo, mas o Gerson já esteve no futebol europeu, voltou. Eu não sei se em algum momento para o Gerson sair de novo seria botar em risco o melhor momento dele no futebol. O melhor momento dele no futebol, Bigode, é esse. Ele eu não me arrisco em dizer, ele é o grande jogador do Flamengo nesse momento. Ele foi o grande jogador do Flamengo esse ano. Ele vai à seleção brasileira, nada indica que ele deixará de ir à seleção brasileira, e como você falou, ele pode sair para ir comer um banco fora. É lógico, aí ambição, às vezes o jogador tem essa ambição. Não, quero me testar na Premier League, acho que eu vou conseguir jogar bem lá e tal. É um grande desafio profissional. Mas pensando no momento da carreira do Gerson, eu acho que nesse momento ele acaba tendo muito a perder. Porque ele já sentiu o gosto de chegar na Europa, tudo bem, foi na França, mas de chegar e voltar. E aí, uma coisa que eu tenho comentado do ponto de vista do Flamengo, cara, eu não venderia por 25 milhões. Eu não venderia. Eu acho que não é tanto a mais do que o Flamengo gastou dele. Se alguém lembrar, por favor, me lembra. Aliás, eu acho que você falou 20 milhões, não foi, Bigode? Você falou que o Gerson foi 20 milhões de euros? Eu não acho um grande salto em relação àquilo que o Flamengo deu no Gerson. Acho que de 20 para 25 milhões, acho que não faz uma diferença substancial. Acho que para as finanças do Flamengo é muito pior perder o Gerson, sobretudo nesse momento. Eu vou repetir uma coisa que eu gosto de falar sempre aqui. O primeiro reforço de um bom time é não perder os seus principais jogadores. Antes da gente pensar em reforço, o Gabigol vai sair, o Pedro está machucado, quem vai trazer para ser centroavante? O Fabrício Bruno vai sair, Davi Luiz vai sair, quem vai ser o zagueiro que vai ficar? A primeira coisa que a gente tem que pensar, antes de pensar em quem a gente vai trazer, é o seguinte, tem esse cara aqui, esse Léo Ortiz, esse cara é bom, não pode perder esse cara não, tem que manter o cara aqui. O Wesley, mesma coisa. Apesar de que eu acho que o Wesley vai acabar recebendo uma proposta praticamente irrecusável, mas beleza. Aqui está o Pedro, centroavante que mete gol e tal, importante. E acho que isso vale muito para o Gerson. O Gerson hoje é o maior pilar do time do Flamengo, como o Bigode falou, capitão. E aí, por mais que não seja uma proposta ruim, sobretudo considerando a idade do jogador, o Flamengo passa a ter muito mais prejuízo. Existe um prejuízo técnico que não necessariamente o Flamengo vai repor, e mesmo se repor com um bom jogador, tem todo o risco de adaptação. A gente está vendo agora, eu não sei se ele é bom ou ruim, eu preciso ver mais, mas o Flamengo trouxe o Alcaraz para ser meio campo do Flamengo. O que o Alcaraz entregou de fato, assim, para ser um jogador, de justificar a contratação dele nesse momento? Não estou dizendo que ele é ruim, acho que ele precisa se adaptar. Mas, então, sempre tem esse risco. O Gerson está aqui, é o melhor jogador do Flamengo hoje. O que vai chegar, eu não sei. É um risco. Alguns chegam, jogam bem, outros chegam e não jogam nada. A gente às vezes achava que o Vidal ia chegar aqui e ia jogar pra caramba no meio campo do Flamengo. Não jogou nada, não viu a cor da bola. Então, acho que o Flamengo tem que pensar muito de que maneira vender o Gerson pode trazer algum benefício financeiro pra gente, a ponto da gente ter uma perda técnica absurda. E aí, lógico, isso eu vou sempre falar, a nossa diretoria não é suficientemente competente para contratar jogadores. A nossa diretoria nem sempre contrata bem. A nossa diretoria vende um jogador e às vezes traz outro que não consegue suprir. O Bigode falou, né? Se o Flamengo tivesse um bom scout, se o Flamengo tivesse sempre de olho aí em jogadores, fizesse uma boa prospecção no mercado, talvez a gente poderia falar mais tranquilamente em vender um jogador. Acho que nem isso justificaria a venda do Gerson, tá? Mas, especificamente, o Flamengo tem muita dificuldade de repor jogadores. E aí eu acho que não dá para falar em vender nesse momento.